Na figura 4.18, essa que eu coloquei aqui, suponha que a velocidade de Bárbara em relação a Alexandre seja de 52 km por hora. Então, essa velocidade aqui de Bárbara em relação ao Alexandre é de 52 km por hora, tá? E que o carro P está se movendo no sentido negativo do eixo X. Então quer dizer que essa velocidade do P é para cá, tá? Se Alexandre mede uma velocidade constante, VPA, tá? De menos 78 km por hora, então a velocidade de P em relação ao A, que é o Alexandre, tá? Esse referencial aqui, é de menos 78 km por hora. Qual é a medida da velocidade medida por Bárbara? Tá? Então, eu tenho, para resolver a letra A, que a velocidade do P em relação ao A é de menos 78 km por hora, e ele quer saber a velocidade do ponto P para a Bárbara, que é o meu referencial em movimento. Então, olha só, a velocidade do P em relação ao ponto A é igual à velocidade do ponto P para o B, mais a velocidade do B em relação ao A. Então, quanto é que vale a velocidade do P em relação ao A? Menos 78. A velocidade do P em relação ao B é o que eu quero calcular. E a velocidade do B em relação ao A é de mais 52, já que ele está andando nesse mesmo sentido positivo aqui. Quando você resolve isso, você encontra que a velocidade do P para a Bárbara, ou seja, em relação ao referencial B, é de menos 130 km por hora. Ok? E aí nós resolvemos esse problema. Quando a gente vai pensar no problema B, ele diz assim: se o carro P freia com aceleração constante até parar em relação a Alexandre, e portanto em relação ao solo no instante 10 segundos, qual é a aceleração de P em relação a A, ou seja, a aceleração em relação ao Alexandre? Então, a aceleração de P em relação ao A vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Nós já sabemos que o tempo é 10, tá? Nós sabemos que a velocidade final é 0, ele vai parar. Agora, qual é a velocidade que ele tinha em relação ao Alexandre? Tá? A velocidade inicial do ponto P em relação ao Alexandre era de menos 78 km por hora. Tá certo? Isso aqui vai dar, então, 7,8 km por hora por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade foi diminuindo 7,8 km por hora. Mas agora, ele quer saber também, na letra C, qual a aceleração do P em relação ao referencial da Bárbara. Bom, a aceleração do P em relação à Bárbara também vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, e também vou dividir pelo tempo. Tá? Então, a velocidade final do P em relação à Bárbara, lembra que a Bárbara está se movimentando. Então, se o objeto P parou em algum ponto aqui, esse referencial continua andando. Então, quer dizer que para o referencial da Bárbara, esse ponto P está ficando para trás com a velocidade de 52 km por hora negativo. Tá? Então, vamos lá. Então, a velocidade final para a Bárbara é de menos 52 km por hora. Qual é a velocidade inicial que tem para a Bárbara? Menos 130. Foi o que a gente calculou na letra A, sobre o tempo que é 10. E aí, quando você faz essas contas, pasme, você chega aos mesmos 7,8 km por hora por segundo. Tá certo? Então a gente precisa tomar esses devidos cuidados
tá? Para poder analisar tudo isso, ok? Então, dando continuidade aos nossos estudos, agora nós temos o movimento relativo em duas dimensões. Assim como nós fizemos no início do capítulo 4, tá? A gente tem uma relação direta do capítulo 4 com o capítulo 2. Então, agora, quando a gente passa de uma dimensão para duas, eu novamente vou ter que trabalhar associar isso a vetor, né? Então, a posição do P em relação ao A vai ser igual a posição do P em relação ao B mais a posição do B em relação ao A. Ou seja, fazendo as derivadas, a velocidade do P em relação ao A vai ser igual à velocidade do P em relação ao B mais a velocidade do B em relação ao A. E nesse caso, levando em consideração que essa velocidade também é constante, chegamos à mesma conclusão, que a aceleração do P em relação ao A é exatamente igual à aceleração do P em relação a B. Perceba que a dinâmica dessa organização aqui é exatamente igual, tá? A gente só precisa tomar cuidado que agora a gente está trabalhando com uma velocidade, tá? Que acontece tanto na direção x como na direção y, fazendo a devida decomposição vetorial, ok? Bom, e aí nós temos aí o nosso primeiro problema, que ele está se referindo a um avião, tá? Que se move para o leste, tá? Enquanto o piloto direciona o avião ligeiramente para o sul do leste. Então, olha só, norte, sul, leste, oeste. Ele está direcionando o avião nesse sentido, nessa direção e sentido, mas alguém que está no solo está vendo o avião seguir em linha reta, tá? Então, isso é o que está acontecendo aqui. O movimento visto do solo, mas o piloto está direcionando o avião para cá. Por que está acontecendo isso? Porque o avião tem uma velocidade em relação ao vento, tá? Com uma velocidade do ar de 215 km por hora e uma orientação que faz um ângulo θ ao sul do leste. Então, aqui está o vento, né? Que está soprando, empurrando o avião para lá. Então ele direcionou para cá para contrabalançar essa ação do vento, tá? O vento tem uma velocidade Vs em relação ao solo, que é de 165 km por hora, e uma orientação que faz um ângulo de 20 graus a leste do norte. Qual é o módulo V da velocidade do avião em relação ao solo? Então, o avião em relação ao solo vai para lá, o avião em relação ao vento vem para cá, tá? E o vento em relação ao solo está fazendo esse movimento. Quando eu faço a junção de toda essa parte vetorial, o que eu tenho é isso daqui, tá certo? Então, vamos começar a organizar algumas coisas aqui. Então, deixa eu pegar aqui a cor verde, tá? Então, olha só, o avião ele tem uma velocidade na direção x e o avião ele tem uma velocidade na direção y, tá? Da mesma forma com que o vento tem uma velocidade na direção x e tem uma velocidade na direção y, tá? Bom, quando eu paro para olhar aqui, o que eu tenho como resultado de tudo isso? O meu resultado de toda essa avaliação é essa velocidade no sentido leste aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou afirmar o seguinte, que na direção y, tá? Eu tenho que a velocidade do avião em relação ao solo na direção y é igual à velocidade do avião em relação ao vento na direção y mais a velocidade do vento em relação ao solo na direção y. Bom,
a velocidade do avião em relação ao solo na direção y. Na direção y, o avião está andando na horizontal. Então quer dizer que essa velocidade aqui é 0. Qual é a velocidade do avião em relação ao vento na direção y? Velocidade do avião em relação ao vento na direção y é essa daqui. Então vai ser menos, tá? Sentido negativo. E com esse ângulo θ, esse cara aqui vai ser o cateto oposto. Então eu vou usar seno. Então vai ficar o seguinte, menos 215 vezes o seno de θ. Mais, qual é a velocidade do vento em relação ao solo na direção y? Velocidade do vento na direção ao solo em relação ao y é para aquele sentido lá. Tá? Então vai ficar velocidade do vento em relação ao solo, 65 vezes o cosseno de 20 graus. Tá? Então, quando você faz esse cálculo aqui, deixando o seno sozinho, então vai ficar assim, 215 vezes seno de θ é igual a 65 vezes cosseno de 20. Tá? Vou passar aquele 215 para lá dividindo. E aí, quando você resolve isso, você chega à conclusão de que esse ângulo θ ele vale 16,5 graus. Então, o piloto do avião precisou, para corrigir a rota dele, já que tinha um vento levando ele para o lado norte, para poder, teve que corrigir essa rota botando aqui um ângulo de 16,5 graus para poder corrigir. Agora, eu ainda preciso saber qual é o valor dessa velocidade. Para eu saber o valor dessa velocidade, eu vou precisar fazer uma análise na direção x. Então, na direção x, o que eu vou ter? A velocidade do avião em relação ao solo na direção x vai ser igual à velocidade do avião em relação ao vento na direção x, mais a velocidade do vento em relação ao solo na direção x. Bom, eu quero saber quanto é que vale a velocidade do avião em relação ao solo na direção x. Eu sei que a velocidade do avião em relação ao vento na direção x vai ser 215 vezes o cosseno dos 16,5 graus, que agora eu sei quanto é que vale. Tá? Só para lembrar que vai ser, pulei um a mais, que é essa velocidade Vx aqui, né? Tá? Cateto adjacente, mais o outro Vx, que vai ser 65 vezes o seno de 20 graus. Já que o vento, por ter um certo ângulo, ele também faz uma força a favor do movimento, aumentando a velocidade do avião, ok? E aí, quando você faz esses cálculos, você encontra que a velocidade do avião em relação ao solo na direção x, ela vale 228 km por hora. Com isso, nós encerramos o estudo do capítulo 4. Bons estudos para vocês. Se debrucem lá para fazer a resolução dos problemas. Bons estudos, um grande abraço, tchau, tchau.